os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti e quem chorará por ti? Tua formosura se escondeu e a tua vergonha é o que se vê, mas quem clamará por ti e quem chorará? Quem se levantará se a nação clamar? Haverá paz em ti, teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. Aleluia, Senhor. Há quem se alegre com tua dor e os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti e quem chorará por ti? Tua formosura se escondeu e a tua vergonha é o que se vê, mas quem clamará por ti e quem chorará
Jesus, nós queremos nos humilhar na Tua presença, Pai. Que você que está em casa nesse momento se humilhe diante do Senhor, se prostre diante do Senhor, se entregue diante do Senhor. Que você nesse momento peça o olhar do Senhor. Senhor, olha para mim, Deus. Olha para minha casa, olha para minha família, olha para minha igreja, Senhor. Oh Deus, olha, Senhor, precisamos desesperadamente da Tua atenção, precisamos, Pai, desesperadamente do Teu olhar, do Teu cuidado. Ah, labachuri canta, labaxê. Oh, sinto o toque do Espírito Santo, sinto o toque da presença dEle nessa noite. Oh, olha para nós, Senhor, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Eu me humilharei, Senhor, eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do Teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha, Senhor, para nós, Senhor, olha pra mim. Eu preciso tanto, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para Te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar. Declare, eu preciso, eu farei o que for preciso para Te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar, do Teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim.
preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Precisamos do teu olhar. Só você que precisa, pois eu preciso do teu olhar. Precisamos, Senhor. Oh, queremos mais, queremos a tua atenção, Senhor. Queremos mais de ti. Queremos te sentir. Precisamos Visita, de ti. visita essa casa nessa Precisamos noite, de Senhor. ti. Oh, tudo aquilo que pedindo, crendo em oração, receberei. Assim diz o Senhor. Então, se você pedir, você vai receber. Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida, Ele cuida de ti. Porque na palavra dele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. Eu preciso, precisamos de ti, Senhor. Declare mais uma vez: eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Aleluia. Olha pra mim. Diga isso, diga pra Deus. Eu preciso tanto. Talvez você esteja precisando muito nessa noite. Olha pra mim. Talvez o seu coração está angustiado. Há um vazio, uma dor, um medo, uma incerteza. Talvez há algo que você esteja precisando agora na sua vida, na sua casa. Deus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está olhando para você, Ele está olhando. E Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer liberar uma palavra de bênção. Você é filho dEle, você é filha dEle. E você tem o direito de entrar em sua presença, o direito de adorá-lo. Você é filho, você tem acesso à casa, você tem acesso ao lugar do trono, ao lugar do altar, você tem acesso à adoração. Não pare de adorar, não pare de exaltar, não pare de glorificar o nome do Senhor. O inimigo quer paralisar você. O inimigo quer tentar dizer para você que não é tempo de louvor, não é tempo de adoração, não é tempo de se colocar diante de Deus, mas isso é mentira dele. Tire um tempo de oração, tire um tempo agora, por favor, reúna agora a sua família, se coloque agora de joelhos se você puder, se coloque agora diante do Pai, diante daquele que te salvou, diante daquele que está te chamando para perto, que quer se relacionar com você como filho, e comece a adorar o Senhor, comece a adorar e glorificar, agradeça ao Senhor, fale com Deus, diga: Senhor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelos livramentos, obrigado pela sua proteção, obrigado pela casa, obrigado pela família, obrigado pelo alimento, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado porque o Senhor já aspergiu o seu sangue nos umbrais das portas da minha casa, e o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem sido Deus presente, Deus fiel na minha vida. Eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. Bendito seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bendito seja aquele que começou a boa obra e é fiel para completar. Bendito seja aquele que não dorme, que não cochila. Bendito seja aquele que não falha. Bendito seja aquele que já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito, ao respeito da minha casa, da minha família, para guardar, para proteger e para liberar uma palavra de bênção.
Pai, em nome do Senhor Jesus, vá agora, Senhor, em cada casa que nesta noite está ouvindo a ministração, ó Deus, o louvor e da adoração, a ministração da Tua palavra. Ó Deus, quem precisa agora de uma cura, que o Senhor possa estender a Sua mão de poder para curar, Senhor. Quem está precisando de renovação, de restauração, Senhor, nós cremos que o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Cremos que o Senhor pode agora remover a dor, a angústia, a ansiedade. O Senhor é Deus que manifesta, ó Deus, a sua unção, trazendo libertação dos vícios, libertação, Senhor, até mesmo da depressão. O Senhor é Deus de poder. Age na vida do seu filho e da sua filha. Precisamos do teu olhar, Senhor. Precisamos tanto, Deus. Precisamos do seu olhar. Você pode dizer: eu farei o que for preciso. Diga isso. Eu farei o que for preciso. Aleluia. Para te ver. Diga para Deus. Pois não posso deixar que sigas. Diga para Ele. Sem me perceber. É, Senhor. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Aleluia. Essa é a nossa disposição, Deus. Nós vamos fazer o que for preciso. Só não vamos deixar que a sua glória se vá, a sua presença, a sua unção. Oh Espírito Santo de Deus, precisamos, ó Deus, mais e mais de Ti, mais do que qualquer coisa. Nós precisamos de Ti, Deus. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha pra mim. Tudo aquilo que está causando dor, tristeza, preocupações desnecessárias, tudo aquilo que tem tentado roubar a paz, a alegria, o vigor do seu filho e da sua filha. Senhor, aqueles que se sentem nesse momento fracos, abatidos, distantes, perplexos diante de uma situação caótica, que a sua mão de poder encontre cada vida, que a sua mão de poder agora, Senhor, toque, renovando, restaurando, curando, libertando, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bom estarmos na presença do nosso Pai, nosso Paizão, nosso Deus, nosso amado, aquele que começou a boa obra e é fiel para completar. Diante daquele que tem promessas para cada um de nós e tem um destino de bênção, sabe? Ele diz assim: sou eu que sei os planos que eu tenho para a sua vida. Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele continua sendo Deus. Tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. Vai passar céu e vai passar terra, mas a palavra liberada pela boca de Deus vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Alcance a fé, a esperança e a paz necessária no seu coração. Saiba que Ele está cuidando de você. Eu quero dizer do amor de Deus para com a sua vida. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. E Ele vai te ajudar em tudo, inclusive renovar sua fé, a sua alegria. Ele está de braço aberto para acolher você e te chamar de filho, de filha, de amado, de amada. Saiba que você é como a menina dos olhos de Deus. Ele cuida da sua vida, Ele cuida de você, em nome de Jesus. Tiago, no capítulo 1, no verso de número 27, diz assim: a religião pura e sem mácula
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. No domingo nós iniciamos uma campanha, nós iniciamos um projeto de arrecadarmos mantimentos, porque o Espírito Santo de Deus ministrou ao nosso coração como pastores, que embora a casa do Senhor precise de recurso, não tenha dúvida, você sabe muito bem, as coisas, as contas, os compromissos que nós assumimos, eles estão aí, eles continuam. A gente não tem toda a entrada que a gente precisa, que a gente gostaria, mas continua chegando as contas. E em todos os cultos nós temos orado pela oferta e nós temos orado pelo dízimo, porque isso é culto a Deus. E não há culto a Deus sem sacrifício. Irmãos e irmãs, a gente não está aqui para agradar vocês. Nós não estamos aqui fazendo um culto para vocês. Por mais que nós amamos e queremos o melhor para a sua vida, mas o culto não é para vocês, o culto é para Deus. E se o culto é para Deus, então, se você olhar para o Antigo Testamento, se você olhar também para o Novo Testamento, esse culto envolve um sacrifício. Então continuamos orando pela oferta e pelo dízimo. Não sei o que você está fazendo. Se você está trazendo a sua oferta, se você está depositando a sua oferta, está depositando o seu dízimo, aí não é mais a nossa responsabilidade, mas nós temos orado por isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos confrontado, porque há pessoas de Betel, há pessoas da nossa convivência, que nesse momento, por trabalhar particular, por não ter nesse momento como ir trabalhar, está passando luta, está passando alguma necessidade. Então nós iniciamos uma campanha para que aí na sua casa você possa separar 1 quilo de arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, esses materiais de uma cesta básica, e você possa trazer à igreja. Fizemos isso no domingo da Santa Ceia, e agora, nessa quarta-feira, mais uma vez, eu quero orar com você, para que você que talvez esqueceu, você que talvez não trouxe, mas nós vamos continuar orando para que a sua oferta seja uma oferta que possa alcançar a vida de outras pessoas através de uma cesta básica. E o texto de Tiago fala sobre isso, diz que a religião pura e sem mácula. Irmãos, vamos aprender que agora nós não estamos no templo, nós não estamos em um tabernáculo, apenas levantando as nossas mãos, apenas olhando para cima. Agora é a hora de nós olharmos ao nosso redor, olharmos à nossa volta e percebermos as pessoas que estão precisando de um suporte, precisando de uma ajuda. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar a outras pessoas. Vamos aprender a repartir, vamos aprender a dividir, porque Tiago diz que a religião pura e sem mácula, isso agrada o nosso Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O sentido que Tiago está dando aqui é apontando para as pessoas pobres, porque as viúvas e os órfãos eram os pobres daquela época. E como essas pessoas precisavam de um suporte, de uma ajuda, e a Bíblia diz que essa é a religião pura e sem mácula para o nosso Deus, que possamos visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, ajudar, contribuir de alguma forma, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O mundo é muito egoísta, o mundo coloca sempre a necessidade particular, privada em primeiro lugar,
mas nós colocamos o nosso Deus em primeiro lugar, nós colocamos o nosso próximo e amamos como nós amamos a nós mesmos. Então segura aí o seu dízimo, pega lá o alimento, segure a sua oferta e vamos orar e consagrar ao Senhor. Senhor, queremos consagrar diante de Ti as ofertas, os mantimentos, os dízimos. Senhor, nada é nosso, tudo é graça, tudo é favor, tudo é misericórdia do Senhor na nossa vida, é o Senhor quem nos dá. Por isso, ó Deus, devolvemos a Ti em ações de graças. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem guardado a nossa vida e nós queremos Te honrar. Queremos dedicar a Ti, Senhor, ó Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta. Faz prosperar seu filho, faz prosperar a sua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, consagramos a Ti as ofertas e os dízimos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia aí, por favor, junto com a sua família, em Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2, o verso de número 14. Atos 2, verso 14. Diz assim: Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ele disse assim: Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Eu farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Fala conosco, Deus. Deus, o meu coração está inflamado com esta palavra. Fale conosco, que a nossa vida seja edificada e fortalecida pela palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Deus não é um Deus do agora. Deus não é um Deus do imediato. Ele simplesmente é Deus de ontem, de hoje e o será para todo sempre. E Deus vem preparando o homem, preparando a humanidade para voltar para o paraíso. O pecado tirou o homem do paraíso, e o paraíso não é apenas um lugar. O paraíso é um estado de vida. O paraíso é a comunhão, o relacionamento, é estar de bem com Deus. O paraíso, a gente não pode entender apenas como um lugar onde você tem frutas, onde você tem o seu sustento, onde você tem aquilo que você precisa, mas um estado interior. E o homem fora do paraíso tem um vazio no seu interior. O homem fora da presença de Deus tem um buraco na sua alma. E Deus, desde o pecado, desde aquele momento que Ele expulsou Adão e Eva do paraíso, Ele tirou o homem e a mulher do paraíso para prepará-los para retornar. E durante toda a história,
Ele tem trabalhado na humanidade, porque Ele escolheu nos amar. A palavra do Senhor nos garante que não é desejo do coração de Deus que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não quer que ninguém morra sem salvação. Por isso a palavra do Senhor diz que o meu Pai tem trabalhado. Meu Pai trabalha desde o início, Ele está agindo, Ele está operando. Você não vê, assim como você não consegue enxergar o vento, mas você sabe que existe. Ele tem trabalhado, desde o início Ele tem trabalhado por amor a nós. E talvez um dos momentos mais críticos de toda a eternidade foi o momento que Ele deu o seu único filho. Que Ele enviou o seu único filho aqui para a terra para que pudesse então assumir a nossa culpa, assumir o nosso pecado. Para que pudesse então tomar as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas dores. E como profetizou Isaías, como disse Isaías, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele assumiu o nosso lugar. Mas Ele se envolveu com o drama humano. E aqui nós estamos com o ápice de um momento profético. Porque quando o inimigo pensou, e escute isso, quando o inimigo pensou que estava aniquilando a obra de Deus na terra, crucificando o Filho de Deus, na grande verdade, estava se cumprindo uma profecia. A morte de Jesus já tinha sido profetizada. A morte de Jesus já tinha sido anunciada pelos profetas, pelos antepassados. A morte de Jesus é a morte que traz vida. A morte de Jesus traz libertação, traz salvação, traz oportunidade para aqueles que estão vazios. E é Deus cumprindo então um propósito, cumprindo uma palavra, cumprindo a sua promessa. Porque agora há uma possibilidade desse vazio ser preenchido. Agora há uma possibilidade de termos o paraíso dentro de nós, não apenas estarmos em um lugar físico, mas temos o paraíso dentro de nós, temos as nossas necessidades supridas, temos a paz, temos a alegria, temos Deus habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. Você sabe, 3 dias Ele esteve morto. 3 dias Ele esteve longe do Pai. Mas ao 3º dia Ele ressuscita. Mas eu não vou ainda pregar sobre a Páscoa, porque o que eu quero dizer é que antes dele subir e voltar para o Pai, Ele dá uma ordem para os discípulos que Ele havia preparado. Eu preciso fazer um parênteses aqui para dizer que o discipulado está presente no ministério de Jesus. Discipulado não é uma moda. Discipulado não é algo que veio e não está aqui mais. Discipulado não é algo que a gente possa descartar. Discipulado é aprender de Deus. Discipulado é a oportunidade que você tem de crescer em relacionamento com Deus e relacionamento com outras pessoas. Você que não tem usufruído de alguém que tem dispensado um tempo, que tem investido um tempo na sua vida para te ajudar a entender o plano, entender o projeto de Deus. Você que não tenha uma cobertura sobre a sua vida, você que não tem alguém para caminhar com você, eu quero dizer que você ainda é um coitado. Porque todos nós precisamos de paternidade. É um parêntese na palavra, mas nós precisamos entender que sem cobertura, sem paternidade, nós nos tornamos órfãos, nós vamos viver um evangelho limitado. Se o evangelho que vivemos é apenas no templo, agora não existe mais evangelho para a gente. Se o evangelho é só no templo, então nesse momento nós estamos perdidos. Mas se o discipulado é uma realidade, então você continua debaixo de uma cobertura, você continua sendo cobertura na vida de alguém, e você continua abençoando a vida de outras pessoas. Mas Jesus, antes de subir aos céus, antes de ser assunto aos céus, Ele deu uma ordem aos discípulos dizendo: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles, em obediência, permaneceram ali na cidade,
E o que foi predito, aquilo que foi anunciado, aconteceu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui mesmo, em Atos, no capítulo 2, vai narrar essa história que de repente aconteceu. De repente a casa foi cheia. De repente o ambiente foi cheio. E nós vivemos na perspectiva desse momento especial na história da humanidade. O momento em que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos, encheu não apenas a casa, mas encheu todos aqueles que estavam ali reunidos. De repente todos foram cheios do Espírito Santo. De repente todos foram inundados de Deus na sua vida. E meus amados irmãos, não há um momento mais sublime, não há um momento mais importante na vida de um homem quando este homem, em oração, em busca, com seu coração contrito, com seu coração derramado, com a sua vida agora aos pés do Senhor Jesus, não há um momento melhor, não há um momento mais glorioso do que esse momento em que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos enche, nos preenche. Aquele vazio agora é preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio, meus amados irmãos, nós temos falado sobre isso. Nós cremos que o Senhor está preparando a sua igreja, está preparando o seu povo, talvez para um novo reavivamento, para um novo tempo em que Ele vai derramar da sua glória, do seu poder, porque há muitas pessoas nos templos, mas há pouco de Deus na vida das pessoas. E eu creio que Deus, Ele quer mais uma vez mostrar para a humanidade que sem Deus nós nada somos, sem Ele nós nada somos. Ele quer mostrar que nós não podemos apenas oferecer para Ele uma performance, que nós não podemos apenas conhecê-lo de ouvirmos falar, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Pedro, depois que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a dizer: eles estão embriagados, eles estão loucos, eu não entendo o que está acontecendo com eles. Eles começaram a rir, a blasfemar e a falar daquilo que estava acontecendo, não apenas com os discípulos, mas aqueles 120 que estavam reunidos naquele lugar. Agora Pedro, ele não está na carne. Agora Pedro, ele não é apenas aquele simples pescador. Pedro, ele sai do comum. Pedro, ele sai do raso. E a minha oração sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, é que você também saia do natural, saia talvez do esconderijo que você está, você se apresente diante de Deus e que você seja cheio do Espírito Santo, porque assim a sua maneira de falar vai ser diferente, assim as suas ações, a sua maneira de se comportar, assim a sua postura vai ser diferente. Assim um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor, vai andar por essa terra. E você vai andar pelas ruas, você vai andar pelos bairros, você vai chegar na faculdade, na escola depois, você vai chegar no seu trabalho, no seu serviço, e as pessoas vão olhar para a sua vida e não vão ver um mero ou um simples pescador, mas vai ver um profeta de Deus, vai ver uma mulher de Deus, vai ver alguém cheio do Espírito Santo andando por essa terra. E quando você levantar as suas mãos, algo sobrenatural vai acontecer. Quando você ministrar uma palavra, essa palavra vai gerar libertação, cura, salvação na vida das pessoas. Esse homem que até então era um sanguíneo, até então cheio de falhas, agora é cheio do Espírito Santo junto com os seus companheiros, junto com a igreja. Está nascendo a igreja. Esse mesmo homem agora dá um passo à frente. Deixa eu dizer uma coisa, esse é o tempo de darmos um passo à frente. Há muitas pessoas que deram um passo atrás. Deus ministrou ao meu coração que não é hora de darmos um passo atrás. Está chegando a hora de darmos um passo à frente, porque Deus quer usar a nossa geração. Nós cantamos que não passe de nós. Talvez a minha geração lembre mais dessa canção, hein, Alex?
A nossa geração, cantamos muito isso, né? Cantamos muito isso. Nós cantamos muito que não passe de nós o seu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá avante, venha sobre nós e realiza o seu querer. Nós queremos ser uma geração que não dá um passo atrás, nós queremos ser uma geração que dá um passo à frente, que se coloca à disposição de Deus, que se coloca na brecha e diz: Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpra o que foi predito pelo profeta Joel, porque diz que nos últimos dias, e nós cremos que nós somos a igreja dos últimos dias, nós cremos que o Senhor Jesus em breve voltará, Ele em breve voltará para resgatar a sua noiva, para resgatar a sua igreja. Mas antes do fim, ainda nos últimos dias, profetizou o profeta Joel que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele dá um passo à frente, e ele começa a pregar, e ele diz: ouçam com atenção todos vocês. E ele começa a pregar, e ele diz: olha, eles não estão embriagados, são só 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo com eles, deixa eu explicar para vocês. Aí ele vai na história, ele vai lembrar o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí no verso 16, diz assim: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Há uma profecia, uma palavra profética foi liberada pelo profeta Joel. E ele disse: nos últimos dias, disse Deus através do seu profeta, eu derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, sem distinção. Eu derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. E aí, queridos, aqui há algo extraordinário, algo que nós queremos para esse tempo. Aqui há algo que eu quero que você, por favor, sublinhe, que você marque, que você comece a orar nessa direção, comece a orar, porque falamos da necessidade de arrependimento, falamos agora da necessidade de você se colocar diante de Deus, se colocar na sua Jerusalém e começar a pedir: Senhor, cumpra aquilo que foi dito a nós, cumpra aquilo que foi dito sobre a nossa geração. Aqui eu quero que você preste atenção, porque ele diz o seguinte: seus filhos e suas filhas profetizarão. Talvez nesse exato momento os seus filhos estão perdidos. Talvez nesse exato momento, aqueles nos quais você investiu tempo, se dedicou, tomaram uma decisão de se afastar e não estão no Senhor. Mas há uma palavra profética, eu quero liberar isso sobre você, sobre a sua geração. Tome posse disso, tome posse, agarre essa promessa. Porque se você crê que nós estamos atravessando os últimos dias, então essa palavra é para este tempo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Você que tem pago um preço de oração, orando, clamando pela vida dos seus filhos, eles vão parar de te dar problema, vão parar de dar motivos de tristeza para você, porque diz a palavra do Senhor que os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens, essa geração de jovens, essa geração linda, essa geração que a palavra do Senhor diz: eu vos chamei porque vocês são fortes. Ei, vocês são fortes, fortes para vencer a tentação, fortes para vencer o inimigo, fortes para servir o Senhor. Esse é o melhor momento da sua vida, esse é o seu melhor momento. Não desperdice a sua juventude, porque há uma promessa para os jovens. Ei, jovens, receba essa promessa, e em nome do Senhor Jesus diga: eu faço parte dessa geração que vai ter visões. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, eu quero começar a ter visões, e os velhos terão sonhos. Ele é um Deus que inclui e não exclui. Ele fala dos filhos, ele fala dos jovens, ele fala dos maduros, todos sem distinção, sendo cheios do Espírito Santo. Naqueles dias, verso 18, derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão.
Nós temos dito que a sociedade, o mundo não está precisando de mais templos, de mais igrejas. Mas eu não tenho dúvida que o que essa terra está precisando é de mais voz profética, de mais profetas, mais homens e mulheres que se coloquem à disposição de Deus para sinalizar o reino de Deus. E esses sinais, diz a palavra, verso 19: eu farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Então, queridos, sabe como que vai acabar essa pandemia? Sabe como vai acabar e terminar essa praga? Quando nós começarmos a sermos voz profética aqui nessa terra e permitirmos que Deus comece a agir sobre a terra. Porque aí, ao invés de dor, ao invés de pranto, ao invés de luta, ao invés de enfermidade, ao invés de endemias, ao invés de toda sorte de enfermidades, nós vamos ver prodígios, maravilhas. Diz a palavra do Senhor: eu farei maravilhas. Se houver profetas andando aqui nessa terra, se uma geração se colocar à disposição de Deus, Ele vai fazer maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. Ele vai operar grandes maravilhas. O verso 21 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais nada. Talvez você esteja se perguntando, você que não conhece ainda o Deus que pregamos, o Deus que servimos: e aí, pastor, eu estou ouvindo essa palavra, está mexendo comigo, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? É simples. Quando a gente terminar aqui, se você puder, erga suas mãos e diz: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Você pode agora invocar o Senhor e dizer: Senhor, vem habitar em mim, preenche o meu vazio. Porque foi isso que Pedro pregou para aquela multidão e disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor. É simples assim. Às vezes a gente tenta complicar as coisas, mas o evangelho não é difícil, é simples. É simples de ser entendido, todos podem entender. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua pregando, ele continua ministrando. Mas eu quero pular lá para o verso 36, quando Pedro diz assim: portanto, saibam com certeza, todos em Israel, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. É interessante, porque a primeira mensagem de Pedro foi 100% cristocêntrica. A ênfase não era o homem, era a centralidade de Cristo, porque é Ele que é Senhor e Ele que pode mudar a vida do homem. Eu não quero entrar por esse caminho agora, mas a gente às vezes tem pregado muito o humanismo, a autoajuda. Nós temos pregado muito a respeito daquilo que a gente pode obter, e colocando Deus como nosso empregado, e isso não existe. Pedro, ele diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Diz no verso 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Queridos, eu não posso demorar muito nessa palavra, mas eu quero te dizer que nós precisamos viver um evangelho tão cristocêntrico, tão cheio da graça, do poder do Espírito Santo. A nossa mensagem, a mensagem da nossa vida precisa ser vivida de tal forma que as pessoas vão começar a perguntar: o que a gente precisa fazer? Você não vai ter que se esforçar para ficar: aceita Jesus. Você não vai ter que ficar sacudindo a pessoa ou ameaçando, dizer: olha, se você não aceitar, você vai para o inferno. Porque serão as pessoas que vão começar a perguntar o que a gente deve fazer para que possamos ser salvos. Pedro então responde: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Verso 40, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida.
E aí, termino aqui, verso 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele único dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deus me deu essa palavra e Ele me deu também uma esperança, um sonho. E eu quero que isso seja um alvo profético, seja um desafio para toda a igreja. Porque quando o Espírito Santo for derramado, quando o Espírito Santo trouxer esse avivamento para a igreja, para a cidade de Cabo Frio, quem sabe para o estado, talvez para o país, talvez para o mundo inteiro, que possamos viver na centralidade de Cristo, que possamos entender que aí nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas, para falarmos do amor desse Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá a oportunidade de uma nova vida para as pessoas que estão perdidas. E que em nome do Senhor Jesus nós possamos viver uma explosão de um crescimento. Que venha uma salvação sobre a nossa cidade, que venha a salvação sobre o nosso país, porque um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ousou se levantar, um homem que ousou dar um passo à frente, não um passo atrás, um homem cheio do Espírito Santo que buscou a intimidade com Deus. Esse homem, agora cheio do Espírito Santo, ele prega, e em um só dia 3.000 pessoas se converteram. Você não tem ideia do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer através da sua vida. Você não tem ideia, você talvez não possa mensurar o que o Senhor pode fazer com um homem simples, uma mulher simples, mas que se coloca à disposição de Deus, que diz para Deus: eis-me aqui, usa a minha vida. Se você se colocar em Deus, se você entender que nós estamos em um tempo profético, se você entender que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra, e que o profeta Joel, ele profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Se você se colocar em Deus, Deus vai usar a sua vida com graça, com unção e com autoridade. Você quer mais de Deus? Feche os seus olhos. Deus, que não passe de nós o seu Espírito, que tudo aquilo que foi dito a nós venha se cumprir. Deus, não vai ser necessário que uma outra geração se levante, porque nós nos colocamos em suas mãos. Nós nos rendemos ao teu senhorio. Nós queremos ser cheios do seu Espírito. Nós queremos que o Senhor traga nova revelação. Queremos que o Senhor, ó Deus, nos use como vasos, como boca profética nessa terra. Senhor, chega de viver no pecado. Chega de viver no raso. Chega, Senhor, de lavarmos a rede frustrados, porque nada apanhamos a noite inteira. Nós cremos que o Senhor está preparando o seu povo para um grande avivamento. Eu quero profetizar que Betel não vai ser a mesma igreja. Eu quero profetizar, ó Deus, que os filhos e as filhas não vão ser mais os mesmos. Eu quero profetizar que os jovens terão visões, não serão mais os mesmos. Eu quero profetizar que até, Senhor, sobre os velhos, o Senhor vai encher com seu Espírito Santo. Os servos e servas também serão cheios do Espírito Santo, para viverem um novo tempo e uma nova história, Senhor. Cumpra o teu querer em nós. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos e usa-nos para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Vai lá, procura Betel Cabo Frio. Se inscreva, ative o sininho, porque aí você vai saber quando um novo vídeo for lançado. Compartilhe com outras pessoas. Peça para outras pessoas também
se inscrevendo no canal do YouTube, também no nosso Instagram, @BetelCaboFrio, nosso Facebook. Participe de tudo, seja pastoreado, seja cuidado, seja cheio do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua família, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que a igreja aí, dentro de casa, diga amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.